Olá, sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Eu estou com o intérprete de Libras, Bruno. Nós hoje vamos começar a nossa conversa sobre o atendimento educacional especializado para o estudante com deficiência intelectual. A exemplo do que nós já havíamos falado em outros encontros, quando nos referimos ao estudante que está no espectro do autismo, a gente vai falar de verdade das características importantes que precisam ser percebidas para que a gente possa fazer uma intervenção pedagógica significativa na sala de recursos multifuncionais. Então, a gente vai falar sobre as características desse estudante, quais as demandas, quais as prioridades, e aí vamos perceber também algumas estratégias que são muito mais significativas e que vão dar um resultado muito importante quando a gente pensa no desenvolvimento global dessa pessoa, desse estudante. Então, o estudante com deficiência intelectual, ele evidencia demandas e carências importantes relacionadas às dificuldades no aprendizado, ao ritmo do aprendizado, à configuração desse aprendizado. E aí a gente fala também das questões relacionadas à pouca interação. E quando a gente começa a fazer esse trabalho prático de intervenção, no momento do atendimento na sala de recursos, a gente percebe que na maioria das situações esse estudante evidencia uma disparidade entre o seu desenvolvimento e a sua idade cronológica. Então, esses três aspectos são aspectos importantes que a gente precisa considerar na hora que a gente vai selecionar estratégias, na hora que a gente vai escolher o recurso que mais tem afinidade com a estratégia que a gente pensou para aquele momento. Obviamente que a partir da prioridade, a partir do que a gente estruturou no plano pedagógico individualizado para aquele estudante. Normalmente, o estudante que tem deficiência intelectual, ele apresenta uma dificuldade muito grande de adaptação. E aí fica evidente uma falta de interesse justamente demandada dessa dificuldade de adaptação. O que é que vai acontecer? Uma probabilidade muito grande dele evidenciar um comportamento caracterizado pelo isolamento, pelo afastamento, e uma dificuldade de manutenção do foco, uma dificuldade de participação, uma dificuldade de interação diante das atividades que você está propondo. São exemplos de estratégias possíveis para serem desenvolvidas em relação ao estudante com deficiência intelectual. Então, a gente precisa trazer demandas que estejam em sintonia, que façam sentido para ele, e para isso a gente precisa fazer uma ponte com as situações de vida real, Trabalhar competências que estejam se comunicando, o desenvolvimento de competências, aliás, que estejam se comunicando com aspectos da vida real, do dia a dia. A gente entende que esses estudantes eles vão ter uma facilidade muito maior de percepção e de engajamento no material, com o material e com a proposta que você está oferecendo, se a experiência, se o contexto, se a temática for significativa para ele, fizer parte do seu dia a dia, do seu contexto, e que ele possa perceber durante o desenvolvimento das habilidades da sua vida em vários ambientes sociais. Então, a gente precisa considerar que o estudante que está evidenciando uma deficiência intelectual, ele é um estudante epistêmico. E aí, quando a gente fala desse estudante epistêmico, a gente está falando da pessoa, do indivíduo, do estudante que se configura a partir da aquisição do conhecimento. Quando a gente fala dessa aquisição de conhecimento, a gente está pensando na possibilidade de trazer novidades, de trazer informes, de trazer contextos, que possa agregar novas experiências. E quando a gente propicia novas experiências, a gente está de verdade dispensando, possibilitando a possibilidade, favorecendo a possibilidade, de que esse estudante consiga se beneficiar da atividade e construir a aquisição de novos conhecimentos. E aí a gente está falando de um ambiente contextualizado, para que a gente possa atrair a atenção, para que a gente possa fazer com que esse estudante participe de forma significativa, o que a gente está propondo precisa estar dentro de um contexto que faça sentido para ele. Então, a gente está falando de um indivíduo que atribui um significado. É um indivíduo social,
é um indivíduo cultural que convive com outras pessoas, que passeia, que interage, participa de experiências diferentes em outros ambientes. Então, a gente precisa trazer atividades, selecionar estratégias que façam sentido, né, e que ele possa, de verdade, conseguir generalizar, né, um conhecimento, uma habilidade, uma competência, não só ali na sala de recursos, quando a gente está fazendo a intervenção, mas que ele possa levar esse aprendizado para a vida inteira. E aí a gente está falando de recursos, de estratégias que façam sentido, que sejam percebidos não só no ambiente escolar, mas que ele possa levar essa aprendizagem para a vida. E aí a gente está saindo da abstração para a generalização. Lembra que a gente já conversou sobre isso, quando a gente falou dos estudantes que estão no espectro do autismo, não é? A importância da gente sair da abstração, partir para o concreto, e a partir desse concreto o estudante vai generalizar para a vida inteira, para a vida toda. Então, as atividades, quando a gente pensa nesses aspectos importantes que a gente falou até agora, que precisam ser percebidos na nossa intervenção, a gente está dizendo que as atividades precisam ser explicadas com muita calma, com muita tranquilidade, num ritmo em que o estudante possa se engajar. Não é? Para isso, a gente precisa conhecer esse estudante, a forma como ele funciona, como ele interage, os tipos de material os tipos de materiais que são mais atrativos, né? Para que a gente possa perceber o seu ritmo de funcionamento. Então, a gente precisa prestar atenção no ritmo, ter uma fala simples, objetiva, né, que atenda às necessidades do estudante, que perceba as possibilidades dele, mas a gente precisa manter essa configuração numa rotina. A gente precisa de uma sistemática de trabalho, que é disso que a gente está falando, mas a gente precisa de uma regularidade, né, no nosso fazer. Quando a gente fala de sistemática e quando a gente fala de regularidade, a gente está falando da manutenção, da criação, da configuração de uma rotina. Né? E a rotina para o estudante que tem deficiência intelectual é muito importante. Então, é importante também, né, e a gente precisa bater nessa tecla de forma veemente, né, que a gente perceba que o estudante ele tem propensões, né, que ele tem interesses. E aí a gente precisa ser oportunista. A gente precisa aproveitar essas propensões, a gente precisa perceber os interesses e, mais uma vez, eu chamo a atenção para a importância da gente conhecer o estudante. Para a gente conhecer o estudante, a gente entende que já foi feita uma avaliação diagnóstica inicial, né, que construiu o perfil de entrada e que a gente registrou essas informações no plano educacional individualizado e que a gente vai ter condições de ir retomando essas informações para que a gente possa fazer um trabalho que respeite as propensões, que se aproveite de verdade do que o estudante se sente mais atraído. Então, a gente precisa observar como o aluno reage diante de cada situação, de cada estratégia, de cada atividade. Porque aí a gente vai ter a dimensão do que é mais significativo, do que é percebido com mais facilidade por esse estudante na hora que a gente está propondo uma atividade, na hora que a gente está selecionando um material, um recurso e pensando na estratégia para ele. Então, é importante que a gente proponha trabalhos que sejam percebidos, que façam sentido. E aí a gente está pensando em construir habilidades. Então, habilidades sociais. O que são essas habilidades sociais? Quando a gente trabalha na sala de recursos com o estudante que tem deficiência intelectual, a gente precisa pensar na construção da autonomia. Quando a gente fala de construção de autonomia, a gente está falando também da forma como ele interage com as outras pessoas, em outros ambientes, com diferentes contextos, com diferentes materiais. A gente está pensando também em ampliar o potencial de comunicação, né, nos cuidados pessoais. E aí a gente percebe a importância de trabalhar as atividades da vida diária, né, também na sala de recurso multifuncional, para que esse estudante possa ter um bom desenvolvimento lá na sala regular com os demais estudantes. E quando a gente fala de habilidades sociais,
de ampliação do potencial de comunicação, quando a gente fala de cuidados pessoais, e aí a gente inclui as AVDs, as atividades da vida diária, a gente está falando da construção de autonomia. Então, é muito importante que a gente considere esses aspectos quando a gente vai construir o nosso plano de ação voltado para estudante com deficiência intelectual. A gente precisa utilizar diferentes recursos, né? E aí a gente está falando de aprendizagem. E aí a gente precisa falar de apropriação do sistema de escrita. Quando a gente fala de apropriação do sistema de escrita, a gente está falando de diferentes estratégias, de diferentes recursos, de diferentes materiais, de diferentes temáticas que propiciam o desenvolvimento, a construção de hipótese, a percepção, né, o engajamento, quando a gente fala de alfabetizar, né, quando a gente fala de apropriação do sistema de escrita alfabética, com todas as suas minúcias, com todos os seus detalhes, que precisam ser percebidos por todos os estudantes, mas que para o estudante com deficiência intelectual, a gente precisa ter muito cuidado com o tipo de material que a gente está oferecendo nesse processo, porque senão essa área de desenvolvimento vai se tornar muito complexa, né, para que ele possa se desenvolver, e aí a gente vai ter a sensação de que a gente não está conseguindo alfabetizar. Outro aspecto importante é que a gente propicie no ambiente escolar diferentes experiências. Essa criança, esse estudante, ele precisa ter contato com experiências em diferentes lugares, com pessoas diferentes, de forma individualizada e de forma coletiva, né? E aí ele vai de verdade perceber que as diferentes experiências trabalhadas a partir de diferentes temáticas são prazerosas e que vai colocá-lo num lugar diferente, né? O lugar de interação, o lugar de sentir prazer porque está descobrindo, porque está fazendo e porque está aprendendo, né? E aí chama a atenção para um aspecto que a gente está sempre falando, que é a questão de parabenizar, né? De saudar o estudante por cada conquista. Então, a gente falou até agora desses aspectos importantes do funcionamento das características do estudante com deficiência intelectual. O objetivo do nosso trabalho nessa temática, das nossas conversas, das nossas reflexões, não é que a gente conceitue a deficiência intelectual, mas que a gente entenda o estudante que tem deficiência intelectual, para que a gente possa pensar nas estratégias, para que a gente possa selecionar recursos significativos para o trabalho na sala de recurso multifuncional, com a intenção de que esse estudante tenha um bom aproveitamento, tenha desenvolvimento na sala regular. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar de áreas de desenvolvimento e aí a gente vai pensar em diferentes estratégias que se relacionam com essas áreas de desenvolvimento, né? A gente sabe e a gente percebe que na sala de recursos multifuncionais, a gente trabalha com áreas de desenvolvimento. A prioridade para a gente não é o desenvolvimento nem a apropriação do conteúdo, mas que esse conteúdo ele sirva como um elemento importante para que a gente possa desenvolver áreas. E aí a gente está falando de cognição, a gente está falando de função executiva, a gente está falando de afeto, de manejo de emoções. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouco de metacognição, né? Por que é importante a pessoa se perceber fazendo? Ela entender como é o funcionamento, como é seu ritmo. A gente vai falar também um pouquinho de autoeficácia, para a pessoa se perceber como ela se organiza para realizar uma atividade. Então, esses aspectos, quando a gente estrutura um plano de trabalho para o estudante com deficiência intelectual, precisam ser percebidos. Eles precisam estar evidentes na nossa proposta de trabalho para que a gente pense de verdade no desenvolvimento dessas pessoas. Então, espero vocês para o nosso próximo encontro. Vamos pensar, vamos perceber estratégias e recursos significativos para o estudante com deficiência intelectual que está sendo atendido na sala de recursos multifuncional. Espero vocês.